Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínica nós vamos falar sobre interpretação do hemograma. Começando já com a atividade proposta, utilizando uma questão adaptada da Unesp de 2014, vamos lá. 3 pacientes recorreram a um laboratório de análises clínicas para fazer um hemograma. O que a gente tem de informação? Paciente 1, bastante pálido, apresentava cansaço constante. Paciente 2, portador do vírus HIV e apresentava baixa imunidade. Paciente 3, relatos de sangramento em investigação. E segue abaixo a ficha dos registros dos exames. E aí, por algum motivo, o nosso laboratório trocou as fichas dos exames e agora a gente precisa saber de quem que é quem. Então, nós temos aqui a ficha A, os valores obtidos no hemograma, onde a gente tem aqui 5,7 milhões de hemácias por milímetro cúbico no eritrograma, 2.300 leucócitos por milímetro cúbico no leucograma e 160 mil plaquetas por milímetros cúbicos na série plaquetária. Nós temos aqui na ficha B 4,595 milhões de hemácias por milímetros cúbicos, 7.100 leucócitos por milímetros cúbicos e 12.000 plaquetas por milímetros cúbicos. E na ficha C, nós temos 2,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico, 6.300 leucócitos por milímetro cúbico e 270 mil plaquetas por milímetro cúbico. Então, qual exame pertence a qual paciente e justificar a sua resposta. Vamos lá. Bem, o sangue é um tecido conjuntivo líquido e nele nós vamos ter uma porção celular, que são conhecidos também como os elementos figurados, vai representar em torno de 45% do nosso volume sanguíneo, e a porção líquida, que vai representar o plasma, 55% do nosso volume sanguíneo. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver os elementos figurados, o leucócito e a plaqueta, e nesta imagem abaixo a gente vê um tubo de sangue que já foi centrifugado, onde a gente vê na parte inferior, nessa coloração avermelhada, então aqui a gente teria os elementos figurados do sangue, então aqui a gente tem as hemácias, a gente teria aqui uma fina camada branca, que são os leucócitos, e depois a gente tem todo esse conteúdo líquido, que na verdade é o plasma, ele tem essa coloração amarela citrina, né? Então, na centrifugação, fica muito evidente essa questão dessa distribuição, né, de volumes entre esses porção celular e líquida. O sangue, ele é um meio de transporte, né? Através dele vai ser transportado os gases, né, necessários para a respiração. O próximo módulo nosso será sobre sistema respiratório, e aí isso aí será abordado, né, mais aprofundadamente. Mas, então, ele vai fazer o transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e retirar o gás carbônico dos tecidos para ser eliminado nos pulmões. Nutrientes, né? Nós podemos citar aí glicose, aminoácidos, sais minerais, vitaminas, né? E tudo aquilo que foi metabolizado nos tecidos e que não tem mais utilidade, né? Que são as toxinas, as escórias, né? Que serão eliminadas na urina. Então, o sangue também irá transportar isso e levar para os rins. Os hormônios, né? Então, o sistema endócrino depende da corrente sanguínea para poder estar fazendo seus efeitos. E também os anticorpos envolvidos aí na defesa. Então, né, o sangue tem inúmeras funções importantíssimas para o nosso organismo. A imunidade, né, onde nós temos as células de defesa, o equilíbrio ácido-básico, né, o nosso sangue ele tem um pH aí, que varia em torno de 7,35 a 7,45, né? Então a gente tem um pH ideal e isso deve ser mantido, né, para que nosso organismo mantenha seu funcionamento. Alterações na acidez, né, do sangue
vai ter repercussões deletérias aí no nosso organismo. E muitas outras funções, né, que o sangue tem aí no nosso organismo, que nós não vamos ficar aqui, né, enumerando. Bem, então o sangue, como nós falamos, ele é constituído por células e plasma. Nessa lâmina aqui que nós estamos ilustrando, é um esfregaço, a gente consegue observar as várias hemácias. Olha que bacana. A gente vê aqui leucócitos. Aqui, né, parece um neutrófilo segmentado, já com várias lobulações. Aqui parece um neutrófilo ainda bastonete, né, mais jovem. Aqui me parece um linfócito. Aqui me parece talvez um plasmócito ou um monócito. E aqui a gente tem os basófilos, né, e os eosinófilos, né? Então aí tá bem ilustrado aí pra gente, né? E vocês vejam, né, talvez aqui, será que isso aqui é uma plaqueta? Pode ser, né? E vocês vejam, né, como é importante nessa lâmina, porque a gente consegue ter uma dimensão de tamanho. Então, a hemácia, né, em geral, ela é menor que o glóbulo branco. E isso serve de referência para a gente saber, de repente, quando a gente tem hemácia aumentada ou hemácia diminuída, né, que aí você vai perceber uma diferença desses tamanhos, né? Então, a gente sabe que ela é um pouco menor, né, mas né, tem um tamanho ali. Se você perceber redução dela, você consegue detectar. E essas células, elas vão se originar na medula óssea, né? Tanto os eritrócitos como as plaquetas, que na verdade são fragmentos, né, de célula, todos na medula óssea. E as plaquetas estão envolvidas aí na hemostasia, né? Na cicatrização, os leucócitos na imunidade. Então, na medula óssea, a gente tem lá uma célula tronco. Essa célula tronco é o que a gente chama de multipotente, ou seja, ela pode se dividir em várias linhagens celulares. Não é igual à célula tronco do embrião, né? O embrião, a célula tronco dele é o que? É totipotente, ou seja, tote, porque ele pode se diferenciar em todos os tecidos que vão formar o organismo, né? Então, a célula tronco da medula óssea, ela é multipotente, ela consegue se diferenciar em várias linhagens celulares, mas não é em todas, né? Ela não é totipotente, né? Bom, e aí essa célula tronco multipotente, ela vai se diferenciar em progenitor linfóide e mieloide. Então, os progenitores, de certa forma, também são um tipo de célula tronco, mas aí eles já vão ter, né, uma capacidade de diferenciação menor, né? Vocês vejam que o mieloide, esse progenitor mieloide, ele já vai ser mais limitado, ou seja, ele pode diferenciar neutrófilos, monócitos, eosinófilos, os mastócitos, os basófilos, os megacariócitos, que vão originar as plaquetas, e os eritroblastos, que vão gerar as hemácias. E os linfóides vão gerar as células NK, que é Natural Killer, né? NK, que traduzindo, seriam as assassinas por natureza, né? As células da imunidade T e as células da imunidade B, que vão originar aí os plasmócitos, secretores dos anticorpos, importantíssimos aí para a nossa imunidade, né? Obviamente, essa parte do sistema imune vocês vão ver de uma maneira mais aprofundada com a professora Karina quando vocês estiverem em imunologia, tá? Então, né, como nós dissemos, a célula da medula óssea, a célula tronco, aquela célula precursora, ela é uma célula pluripotencial, né? E aí ela vai ter, então, essa capacidade de se dividir em precursor mieloide e precursor linfóide. E nessa figura, só para mostrar para vocês que existem diversos fatores, né, que vão ser produzidos e vão influenciar para que caminho ela se diferencia, tá vendo? Que bacana, né? E aqui, né, a célula T, o linfócito T, ele vai ser no timo, né? Então, guardem, né? Linfócito T de timo, tá? É diferenciado no timo. Então, o timo tem um papel muito importante na diferenciação dessas células, né? E os linfócitos B, vocês podem guardar
como regra, B de bone, osso, ou seja, eles vão se diferenciar na medula óssea. Apesar desse B ele vir de uma outra nomenclatura, mas vocês podem guardar como B de bone, que é osso, né, em inglês, né? Então, o linfócito B ele se diferencia lá no osso, na medula óssea. E as outras linhagens, né, que vão ser originadas também lá na medula óssea. Bem, os eritrócitos, né, que também são conhecidos como hemácia ou glóbulo vermelho, é tudo a mesma coisa, né? Os leucócitos, também chamados glóbulos brancos, são divididos em granulócitos ou polimorfonucleares, ou seja, eles têm grânulos citoplasmáticos, e os agranulócitos. E nós temos também as plaquetas. Bem, os eritrócitos, né, são os glóbulos vermelhos, têm essa aparência de donuts, né? Por que eles são assim? Eles são células anucleadas, elas perdem o núcleo e aí elas ficam com essa característica bicôncava, lembrando um donuts, né? São altamente flexíveis, né? São contorcionistas natas, né? Elas conseguem enxergar nos capilares sanguíneos mais estreitos e dos tecidos periféricos e conseguem passar. O tamanho dela em torno de 7,5 micrômetro de diâmetro e ela vai conter então proteína rica no M, né? No M pigmento, que é hemoglobina, uma proteína altamente eficaz no transporte, em ligar-se ao oxigênio, envolvida então no transporte do oxigênio pela hemácia. A hemácia então é rica, né, nesta proteína hemoglobina. Proteína hemoglobina ela possui 4 subunidades com o grupo M, contendo ferro mais polipeptídeo. Então, cada molécula de hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de O2. Uma hemácia tem um monte de hemoglobina, então é multiplicado várias vezes. Aqui só mostrando a estrutura da hemoglobina, ela é formada pela cadeia alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. E cada cadeia dessa, então, vai ter esse grupamento M, onde ele vai poder carregar o oxigênio. No indivíduo adulto, existem vários tipos de hemoglobina. A mais presente é a hemoglobina A1, que é essa que a gente representou, que ela tem a cadeia alfa e beta. Mas também pode ter a hemoglobina A2, que representa só 2%, e a hemoglobina fetal, que vai estar presente no feto, e no indivíduo adulto ela não deve existir mais. Os leucócitos. Então, como eu disse para vocês, eles se dividem em granulócitos ou polimorfonucleares, ou seja, que tem grânulo citoplasmático, e os agranulócitos. Então, quem é que tem grânulo citoplasmático? A gente tem lá o neutrófilo, olha lá ele lá que bonitinho, neutrófilo segmentado, a gente vê várias lobulações do núcleo dele, dando esse aspecto, e a gente percebe que o citoplasma dele é manchadinho, né, cheio de pontinhos, né, pontinhos, pontinhos, pontinhos ali, né, é bem manchadinho, então ele é granulócito. Depois nós temos o eosinófilo. O eosinófilo é bem evidente, né, a coloração dele ali, né, os grãos citoplasmáticos são muito evidentes, não há dúvida. E o basófilo, em que a gente vê aqui também as granulações citoplasmáticas. E aí nós temos os agranulócitos, que basicamente é o linfócito, olha lá, ele não tem grânulo citoplasmático, e o monócito também não. O monócito, quando ele migra para o tecido, ele vai passar a se chamar macrófago, né? É a mesma coisa, é só que quando está ainda circulante na corrente sanguínea, o nome dele é monócito. Mas quando ele... Porque normalmente o monócito, quando ele entra no tecido, ele fica residente lá, ele não volta mais para a corrente sanguínea, ele se torna residente lá, daí o nome dele vai ser macrófago, né? Então é muito interessante, né? O monócito, quando migra para o osso, ele vai formar o osteoclasto, né? Que é um tipo especializado de macrófago. Quando ele vai para o fígado e fica residente no fígado, ele vai formar as chamadas células de Kupfer. E assim por diante, né? Mas de uma maneira geral, a gente conhece ele como macrófago, né? Quando ele vai para o tecido. E os linfócitos, como eu disse para vocês, eles vão se diferenciar em B, que é aquele que ele sofre uma maturação dentro da própria medula óssea e vai ser responsável pela produção de anticorpos.
e o linfócito T, que é aquele que vai se amadurecer lá no timo, ele migra para o timo, passa por um processo de maturação. Isso tudo vocês vão ver em imunologia, a gente dá uma pincelada aqui para vocês já irem, né, conhecendo essas células. E as plaquetas? As plaquetas, elas derivam, né, dos megacariócitos. E o megacariócito, ele fica então lá na medula óssea e ele fica soltando fragmentos do citoplasma dele, ó lá, na corrente sanguínea, de forma que a gente vê aqui na lâmina, ó, esses fragmentos, são fragmentos de citoplasma e que vão conter aí uma série de proteínas, enzimas envolvidas aí na coagulação, né? Bem, como nós já havíamos dito no início da aula, então se você pegar aqui, por exemplo, 10 ml de sangue, você colheu do indivíduo aqui nesse tubo 1 aqui, e você centrifugou, então vamos chamar de tubo 2 o tubo que já foi centrifugado. Desses 10 ml, nós vamos ter que uma parte é plasma, em torno de 55%, vai dar o quê? 5,5 ml. Vai ter a camada de leucócito e aí em torno de 45% de hemácias. Então, essa porcentagem de hemácia em relação ao volume total do sangue é o que a gente chama de hematócrito, tá? No plasma, nós temos água, proteínas, como a albumina, que é a mais importante. A gente tem alfa, beta e gama globulinas, que são os anticorpos, proteínas da coagulação. Nós temos compostos orgânicos, como aminoácidos, vitaminas, hormônios e glicose, e os sais inorgânicos, sódio, cloreto, potássio, né? Entre outros sais aí circulantes no nosso sangue. Bom, como nós avaliamos as células do sangue? Então, vamos para algumas definições. Nós temos, né, na contagem de sangue periférico, então quando você vai fazer um hemograma, você colhe o sangue de uma veia periférica, um acesso periférico, e você vai fazer uma avaliação, você faz uma lâmina com contagem daquilo, né? Então, você vai avaliar o quê? Hemácia, leucócito e plaqueta. Você pode estimar os valores da hemoglobina e do hematócrito, fazer cálculo de alguns índices hematimétricos, que nós vamos falar deles. Em relação aos leucócitos, a gente pode fazer uma contagem diferencial, então eu consigo identificar, olha, quantos neutrófilos eu tenho aqui, quantos linfócitos eu tenho aqui nessa lâmina, né? Vocês viram que é muito fácil visualizar, a gente viu nos slides anteriores. Então, como que funciona, né? O eritrograma, que é o primeiro item avaliado no hemograma, ou seja, a série vermelha, tá? Quais são os parâmetros que nós vamos ver? O número de glóbulos vermelhos, a dosagem da hemoglobina e do hematócrito, os índices hematimétricos que estão aqui. Então, o que são esses índices hematimétricos? Eles avaliam as hemácias em relação ao tamanho e conteúdo da hemoglobina, tá? Vocês viram o tamanho da hemácia lá na lâmina, que nós mostramos anteriormente? Ela é um pouquinho menor que o glóbulo branco. E por que é importante a gente saber o tamanho? Porque existem patologias em que a hemácia pode vir menor do que o tamanho habitual ou maior do que o tamanho habitual. Então, como que a gente avalia o tamanho da hemácia? A gente utiliza um índice chamado VCM, que é o volume corpuscular médio. Então, ou seja, é o tamanho médio de cada hemácia que você tem lá naquela lâmina. Como é que a gente faz para calcular? Eu vou pegar o meu hematócrito, que eu medi. Lembra, o hematócrito é a porcentagem de hemácia dentro de um volume de sangue. E divido pelo número de glóbulos vermelhos. Né? Se eu pegar o volume total de hemácias ali, né, sei lá, 4,5 ml, e dividir pelo número total de hemácias que eu tenho naquela amostra, eu vou ter o quê? O tamanho de cada hemácia. Tá? Então, por isso que a gente fala que é o volume corpuscular médio, porque você está fazendo, né, uma média de tamanho.
Depois tem um outro parâmetro que é a cor da hemácia. Vocês vejam que a hemácia ela é vermelhinha, né? No esfregaço ela fica meio rosadinha, mas na verdade ela é vermelha. Por que ela é vermelha? Porque ela tem a hemoglobina, né? Que dá essa característica. O nosso sangue é vermelho por conta da hemoglobina. Então, a hemácia, ela tem que estar um pouco coradinha, né? Porque se ela tiver com falta de ferro, ela vai vir, o que a gente chama de hipocorada. Então, para a gente avaliar essa cor da hemácia, a gente usa o HCM, que é o que? Hemoglobina corpuscular média, ou seja, o quanto de hemoglobina eu tenho em cada corpinho de hemácia. Seria mais ou menos isso. Para cada célula, para cada hemácia, quanto que eu vou ter a quantidade de hemoglobina. Como é que eu vou avaliar isso? Eu meço a hemoglobina total que eu tenho do meu sangue e divido pelo número de glóbulos vermelhos, tá? Fazendo isso, eu consigo calcular esse HCM, tá? Porque o tanto de hemoglobina, né, naquela amostra de sangue, se você divide pelo número de hemácias, vai dar para cada hemácia. E a gente pode fazer uma correção desse HCM, né? E aí vai avaliar também a cor da hemácia, que é o CHCM, que ele vai avaliar em porcentagem. Então, o HCM ele avalia em picogramas e o CHCM em porcentagem. Então, ele vai fazer uma concentração de hemoglobina corpuscular média, né? E aí, como é que ele vai avaliar isso? Ele pega a hemoglobina e divide pelo hematócrito, ou é simplesmente a relação do HCM sobre o VCM. Então, é mais ou menos você pegar o quanto que você determinou que você tem de hemoglobina em cada hemácia e dividir pelo volume que você imagina de cada hemácia. Então, você vai ter uma proporção de hemoglobina por volume de hemácia. É mais ou menos isso, tá? Então, ele vai avaliar a mesma coisa que o HCM, né? Ele talvez seja até um pouquinho melhor que o HCM para a gente avaliar. Na prática, a gente acaba usando os dois, tá? Depois tem um outro parâmetro hematimétrico que ele avalia o grau de anisocitose, que a gente chama de RDW. Isso, pessoal, o que é na verdade? Eu vou desenhar aqui embaixo. Quando a gente tem as hemácias, a medula óssea ela vai fazer, a medula óssea ela é igual, uma linha de produção de carro. Então, se ela vai fazer hemácia, ela vai tentar fazer tudo mais ou menos igualzinha, não é isso? A gente imagina que as hemácias são iguaizinhas, porque elas vêm de uma linha de produção. Então, vamos supor que aqui são as hemácias mais ou menos, né, normais, ou seja, sem diferenças importantes entre elas, né, com um grau de anisocitose baixo. O que poderia ser um grau de anisocitose alto? A gente tem uma doença onde eu tenho hemácias maiores, outras pequenininhas, né? Então, isso aqui daria um grau de anisocitose alto. Então, essa anisocitose, na verdade, ela vai dar uma ideia para a gente de se essas hemácias são todas parecidinhas uma com a outra ou não. Então, seria mais ou menos o seguinte, olha, eu tenho uma fábrica de automóvel e essa fábrica de automóvel, ela sempre faz, sei lá, um carro preto. Então, todos os carros são pretinhos e são iguais. De repente, começa a sair um carro amarelo com listra vermelha no meio lá. Você fala, não, tá tendo um grau de anisocitose importante ali. E aí, isso vai fazer com que você pense, né, em doenças, né, que vão alterar o funcionamento da medula óssea, né? Pode ser uma doença da própria medula óssea ou pode ser alguma doença que afete o funcionamento da medula óssea, tá? Então isso é muito importante nesse RDW. E o hematócrito, a gente já falou sobre ele, é o volume eritrocitário, né? Relação, né, do volume total de sangue, quanto que você vai ter de hemácia. A gente viu que o normal é em torno de 45%. Esses índices são importantíssimos, viu? Então tá lá, né, ó, a definição do hematócrito, eu acabei de falar, tá aqui bem escrito para vocês verem. E aqui, deixa eu passar uma borracha, porque senão vocês não vão conseguir ler. Então, o que é importante do hematócrito é que ele pode variar também com o grau de hidratação, tá? Então, se uma pessoa desidratar,
né? O que você imagina? Diminui líquido, vai diminuir a fração de plasma circulante. Então, você pode ter hemoconcentração, né? Então, ou hemodiluição, por exemplo, você tem um excesso de líquido no indivíduo, ele vai ter a hemodiluição e esse hematócrito pode se alterar. Então, o hematócrito ele é influenciado pelo grau de hidratação e a gente precisa tomar esse cuidado quando vai interpretar esse índice hematimétrico também. Bem, o que a gente pode ver de alteração de forma, de cor e de tamanho de hemácia? Então, em relação ao tamanho, a gente viu, já falou da anisocitose, que seria hemácias com tamanhos diferentes. Você vai ter uma pequenininha, uma normal, uma grande, né? E aí, ou muitas pequenininhas, né? E aí você começa a ter a ideia de variação do tamanho. A macrocitose seria quando você tem um predomínio de hemácias de tamanho grande, tá? E a microcitose quando você tem um predomínio de hemácias com tamanho pequenininho, tá? E isso é muito interessante, porque, por exemplo, o que dá hemácia grande? O que dá macrocitose? A gente pode pensar, quando a gente tem, por exemplo, anemias, né, pessoal, que é uma alteração aí de número de hemácia, a gente tem vários tipos de anemias. Quando a gente fala, por exemplo, na anemia ferropriva, a gente costuma ter redução do volume da hemácia. Então, uma anemia microcítica, por exemplo. Isso pode, quando você vê um hemograma que tem uma anemia microcítica, né, uma das coisas que você pode pensar em anemia ferropriva. Ou se a gente imaginar anemia perniciosa, que é por deficiência da vitamina B12. Normalmente a anemia perniciosa ela costuma cursar com hemácias grandes, com macrocitose. Então, por exemplo, uma anemia macrocítica, você vai pensar numa deficiência de B12. Então, vocês vejam que interessante é ver isso. Porque se eu chego para vocês e falo o seguinte, ó, eu fiz um hemograma e deu anemia. O que é essa anemia? Não sei, pode ser tanta coisa. Mas se você fala, olha, não, mas é uma anemia microcítica. Ah, olha, procura uma deficiência de ferro, por exemplo. Ah, não, é uma anemia macrocítica. Vamos procurar, então, uma deficiência de B12. Então, esse índice hematimétrico, ele já até vai te direcionando para possíveis causas de uma anemia. A anisocitose, por exemplo, a gente tem nas talassemias, tá? Costuma dar um grau de anisocitose alto. Então, parece que não, mas isso já te ajuda muito, porque se você falar qual é diagnóstico de anemia, anemia é um monte de coisa que dá anemia, mas quando você já começa a direcionar, né, se tem anisocitose ou não, macrocitose ou não, isso te ajuda. A outra coisa é em relação à forma, tá? Então, é o que a gente chama de poiquilocitose. Então, por exemplo, hemácias, se você tiver hemácia em formato de esfera, por exemplo, você pode estar diante de uma doença genética, que é esferocitose hereditária, ou seja, a hemácia a gente aprendeu que ela é bicôncava. Se ela tiver em formato de bolinha, é o que chama esferócito. Hemácia em alvo, né? Você vai pensar em talassemia. Ou, por exemplo, hemácia em foice, né? Que são os chamados dacriócitos. Veja aqui, ó, nessa seta preta, ela está indicando, olha essa hemácia aqui, ela está num formato de foice que a gente fala, olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é o que a gente chama, então, de anemia falciforme. Então, olha que interessante, né? Se eu falar para você, olha, fiz um hemograma e nesse hemograma eu vi hemácias em foice. E, tem uma anemia, e aí eu vi hemácias em foice. Você já vai falar anemia falciforme. Então, olha só como te facilita muito. E a cor. Tá? A hemácia ela pode estar com pouca hemoglobina, fica pouco corada, então que a gente chama de hipocromia, ou ela pode estar bem corada, né, que é a hipercromia. Em geral, o que ajuda muito a gente na prática clínica é a questão da hipocromia. Em geral, o que dá hipocromia? Deficiência de ferro. Então, classicamente, a anemia ferropriva, ela vai ser o quê? Microcítica, ou seja, tem microcitose, e hipocrômica, ou seja, tem hipocromia. Então, anemia microcítica hipocrômica, a gente já vai procurar, né, anemia ferropriva, e aí por que está tendo essa anemia ferropriva? Então, vocês vejam como é interessante esses índices hematimétricos, ajudam muito a gente.
Bom, na série branca, a gente vai avaliar, então, os tipos de glóbulos brancos e qual a proporção, quantidade de cada um, né? Como a gente já viu, a gente tem os granulócitos, polimorfos nucleares, são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Lembrando que os neutrófilos, a forma madura dele é o segmentado. A gente pode encontrar no sangue, em algumas situações, o bastonete, que é uma forma mais jovem, e tem formas mais jovens que não são tão segmentadas, que aí já são metamielócitos, mielócitos e promielócitos. Só que essa galera toda aqui, em geral, eles estão lá na medula óssea, aguardando o processo de maturação, para que eles fiquem, vamos dizer assim, entre aspas, adultos, né? Para que eles possam sair para o sangue. Então, se eu encontrar isso aí circulando no sangue numa quantidade muito elevada, eu vou pensar em doenças aí da medula óssea. E os agranulócitos, que são os mononucleares. A gente tem os linfócitos e os monócitos. E aí, pessoal, é muito interessante porque a gente tem, né, neutrófilos circulando numa porcentagem pré-estabelecida, né? E bastonete até eu posso ter, a grande maioria vai ser segmentado, mas posso ter um pouquinho de bastonete, pode. A gente eosinófilos tem numa porcentagem bem menor, aí 2 a 4%. Basófilo vão ser pouco vistos nos esfregaços de sangue. Os linfócitos chegam aí a 20 a 30%. Monócito a gente também pode ver, mas é uma porcentagem bem pequena. E a série plaquetária, onde a gente tem então os megacariócitos, né, que secretam aqui esses pedacinhos de citoplasma. E aí, em condições normais, isso pode variar um pouquinho para cada laboratório, dependendo do método, mas em geral variando em torno de 150 mil a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. Então aqui, ó, vamos interpretar esse hemograma aqui. Se vocês quiserem dar um pause no vídeo e olhar antes de continuar, faça o pause. Ok, então vamos ver esse hemograma. Aqui a gente observa, então, que ele está interpretando, né? Então, um exame feito aqui no nosso laboratório de análises clínicas Barão de Mauá, ele está avaliando aqui, ó, série vermelha, eritrograma, série branca, leucograma, e a série plaquetária. Vamos ver a série vermelha, eritrócitos, então, número de glóbulos vermelhos, 5,2 vezes 10 a 12 por litro, tá? Valor de referência é de 4 a 5,65. Normal, tá normal. A hemoglobina, então o total de hemoglobina que eu tenho, né, a concentração de hemoglobina que eu tenho que ter no sangue. Ali eu vi que tem 13 gramas por decilitro. A concentração de hemoglobina no sangue vai de 12,5 a 17,2, então também tá normal. O hematócrito, ou seja, né, o volume de sangue que é ocupado pelas hemácias, 46%, ó lá, tá dentro do normal. E aí aqui ele está fazendo aqueles outros índices hematimétricos que a gente falou, ó lá, VCM, volume corpuscular médio da hemácia, deu 88,4 femtolitros, dentro do normal. O HCM, hemoglobina corpuscular média, 28,1 picogramas, ou seja, o tanto de hemoglobina que eu tenho em cada hemácia, também está normal. A concentração de hemoglobina corpuscular média, né, então 32,7 gramas por decilitro, dentro também do normal. E o RDW, que é aquele índice de anisocitose, ou seja, eu estou avaliando e vendo se há muita diferença entre os tamanhos da hemácia entre si. Deu 13,2% esse índice, também dentro do normal. Então, série vermelha, tá ok, beleza. Vamos ver série branca. Leucócitos, quer dizer, o número total de glóbulos brancos deu 8.700. Está normal? Sim, está dentro do valor de referência lá do nosso laboratório, de 3.700 até 9.500. Olha lá que beleza, promielócito eu não vi, mielócito eu não vi, metamielócito eu não vi, que são aquelas formas imaturas dos neutrófilos, que eu não quero ver mesmo, né?
E bastonete, que pode ter, mas também não vi nada, melhor assim. Então, dos neutrófilos, né, isso aqui tudo está avaliando o neutrófilo, eu estou vendo só o quê? A forma madura, que são segmentados. 67% da proporção, mas o mais importante, além de eu ver proporção, eu ver o número absoluto, tá? Então, o número absoluto está dentro do valor de referência que eu estou vendo ali do lado. Perfeito. Aí ele avaliou eosinófilo, ok, deu 3%, 261, dentro dos valores referentes. Basófilo não viu nenhum, perfeitamente normal, não ver nenhum. E os linfócitos, né, que ele pode dividir em típicos e atípicos, né? Os atípicos, eles podem aparecer mais em quadros infecciosos, né? Então, aqui no caso, ele só viu o linfócito típico, excelente. E também, tanto a proporção como o número circulante estão dentro do valor de referência. Monócito, ele viu um pouquinho, tá bom, não tem problema, né? Tá dentro do esperado. E plasmócito, ele não viu nenhum, né? Normalmente não se vê mesmo. E aí as plaquetas, vamos para a série. Então, série branca, ok. Vamos para as plaquetas. Ok, plaqueta deu 280 mil. Está dentro do valor de referência. Ok, então esse hemograma, normal. Vamos para o próximo hemograma. Caso você queira interpretar, antes, dê um pause no vídeo. Ok, vamos lá então. Vamos ver esse hemograma. O que ele está alterado? Vamos começar pela série vermelha. Eritrócitos. Aparentemente normal. Está mais próximo de limite inferior, mas aparentemente normal. Hemoglobina. Hemoglobina deu 11. A hemoglobina está baixa, né? O valor normal seria de 12,5 para cima. Então, eu tenho o quê? Uma anemia. Tá? Ah, tá baixa a hemoglobina, é a anemia. Vamos ver hematócrito, 36%, olha lá, veio baixo. Então, corroborando aí com a anemia, eu estou tendo uma diminuição aí, né, da porcentagem aí de número total, né, de hemácias em relação ao volume. E aí, olha só que interessante, então aqui nós já vimos que ele tem uma anemia. Aqui nós já estamos dando um diagnóstico, anemia. Muito bem. Vamos ver os índices hematimétricos agora. VCM, volume corpuscular, deu 78,3. Ele está baixo, não está? Não está baixo? Então, isso é o que a gente chama do quê? Microcitose, né? Olha que bacana, né? Microcitose. Saiu meio ruim meu R, mas tudo bem. Microcitose. Ok. Que mais? Vamos ver o HCM. Deu 26,2. Tá baixo. E o CHCM, que também avalia, né? A cor da hemácia, ó, 29,8 também deu baixo. Então, a gente também tem o quê? Uma hipocromia, não é isso? O teor de hemoglobina por hemácia está baixo. E o RDW está no limite superior, mas está normal, né? Ok. Então, aqui, a gente já vê que ele tem uma anemia hipocrômica e microcítica, né? Então, a gente até pode extrapolar e suspeitar de uma anemia ferropriva, né? E aí vamos investigar. Lógico que aqui nós não vamos dar o diagnóstico final, mas já vai direcionar a gente para investigar, né? Então, assim, só pensando em anemias ferroprivas, o que pode dar uma anemia ferropriva? Na mulher jovem, você pode pensar como causa mais comum fluxo menstrual intenso. Então, aí você vai avaliar ciclo menstrual, se ela está tendo, né, fluxo menstrual excessivo, aí você vai tratar, né? E aí você vai resolver a causa da anemia. O que mais que pode dar uma anemia ferropriva? Criança com deficiência de ferro, aí você tem que suplementar, né? É muito comum em crianças menores, né, você ter que suplementar o ferro por conta, né, que às vezes a ingesta alimentar não é suficiente, né? Aí você dá ferro. Ou, vamos supor que outra causa de anemia ferropriva, se você pegar uma pessoa mais idosa, ela está tendo, de repente tem um câncer intestinal, ela está tendo um sangramento intestinal oculto nas fezes, né? E aí ela tem uma anemia ferropriva porque na verdade ela tem um tumor.
Então, assim, são alguns exemplos. Aqui pode ter um monte de coisa, gente, que vai dar uma anemia ferropriva, né? Então, é lógico que é só para mostrar para vocês, é um ponto inicial, né? O que mais aqui? Bom, aí vamos ver a série branca, né? A série branca, gente, passando de uma maneira rápida, vejam que ela está normal, né? Leucócitos, né? Os glóbulos brancos estão normais. Se a gente olhar aqui os neutrófilos, a gente tem só segmentado, também está normal. Eosinófilo também está normal, né? Aqui é uma coisa interessante, né? Se o eosinófilo tivesse aumentado, né, o que costuma dar eosinofilia no hemograma? Verminoses, parasitoses intestinais. Então, de repente, aqui se tivesse um eosinófilo alto, até poderia falar, olha, é uma anemia hipocrômica microcítica com eosinofilia. Vamos ver se essa pessoa, de repente, não tem uma verminose, né, uma parasitose intestinal, que também é uma causa de anemia, né? Mas aqui no caso está normal. Quer dizer, isso, né, fala assim, com menor chance em pensar uma parasitose, né? Lógico que não é aqui que você vai avaliar isso, né? Você precisa de um exame de fezes para ter certeza. Tem outras causas de eosinofilia, né? Também, por exemplo, uma asma, né? Uma pessoa asmática, uma pessoa com rinite alérgica, ela pode ter eosinofilia. Uma pessoa alérgica pode ter e não ser parasitose intestinal. Então, só tomar cuidado. E tem outras causas, né? Também. Linfócitos aqui tá normal. E monócitos também tá normal. E as plaquetas, então série branca, ok. Plaquetas também, série plaquetária, vieram normais, ok. Lembrando, gente, que na anemia ferropriva, você pode ter, conforme o agravamento, um fenômeno que a gente chama de plaquetose, ou seja, as plaquetas começam a vir muito elevadas. Então, 450 mil, de repente, né? Acima do valor. Então, é um fenômeno que às vezes se associa à anemia ferropriva. Mas aqui está tudo normal. Então, olhando globalmente esse hemograma, a gente identificou o quê? Uma anemia hipocrômica microcítica. Vamos para o próximo hemograma. Novamente, se vocês quiserem tentar olhar sozinho antes da minha interpretação, dê um pause no vídeo. Ok? Então, vamos lá. Avaliando a série vermelha, eritograma, começando de novo. Eritrócitos, normal. Hemoglobina, normal. Hematócrito, normal. VCM, normal. HCM, normal. CHCM, normal. E RDW, normal. Série vermelha, ok. Vamos ver a série branca. Leucócitos estão aumentados, pessoal. A gente tem aqui 14.700, né? Quando o normal seria até 9.500. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de leucocitose, ou seja, excesso de glóbulos brancos. Vamos ver. Série neutrofílica, neutrófilos, promielócitos, 0, mielócitos, 0, metamielócitos, 0. Aí nós temos, olha lá, bastonetes, 10%, tá? Se você olhar na porcentagem, você fala, ainda tá dentro do normal, mas a quantidade já tá alta, absoluta. Por isso que é sempre bom a gente olhar não só a porcentagem, mas o valor absoluto, ó, deu 1.470. E o segmentado deu 60%, ok, e o valor dele também um pouquinho alto em relação, né? Então, a gente começa a perceber aqui que essa leucocitose, ela é às custas aí de uma neutrofilia, né? Então, uma leucocitose por neutrofilia, aumento dos neutrófilos. E aí aqui tem um fenômeno, pessoal, né, que... em geral, o que eu falei para vocês, a gente até pode ter bastonete, que é uma forma mais jovem do neutrófilo circulante no sangue, tá? Mas, se ele vem muito mais aumentado, aí isso chama a nossa atenção. Então, existe uma proporção, pessoal, que a gente fala de até 10% do número de segmentados eu posso ver de bastonete. Então,
10%, pessoal, seria o seguinte, se eu tenho 60% segmentado, eu teria que ter no máximo até 6% de bastonete. Eles têm essa proporção de 1 para 10. Ou dos 8.820, eu poderia ter 8.882 no máximo de bastonete. Como esse número de bastonete é superior a essa proporção de 10%, que tem que ter entre bastonete segmentado, então a gente diz que o bastonete está mais alto mesmo do que o esperado. E isso é uma situação que a gente fala que é desvio à esquerda. Então, com desvio, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, com desvio. Eita! Difícil escrever com mouse, viu? Desvio à esquerda. Legal. Então, olha até aqui o quanto que a gente já avançou nesse hemograma. Ele tem uma leucocitose devido a uma neutrofilia com desvio à esquerda. Bom, e o resto? Neutrófilos normais, basófilo normal, linfócito deu 24%, a porcentagem se fala, ai, tá baixa, meu Deus, né, tô preocupado. Mas se você olha o número absoluto, ó lá, tá normal, ele tá até próximo dos 4.000. A porcentagem aqui no caso caiu porque tem tanto neutrófilo que subiu muito o número de leucócitos totais. Então, para vocês verem que a porcentagem, às vezes, ela pode ser uma furada. Por isso que é sempre bom olhar a porcentagem, mas principalmente olhar o número absoluto, tá? E o restante aqui é monócito, plasmócito normais. E a série plaquetária, só para a gente finalizar, 280.000, ok. Então, pessoal, esse hemograma é um hemograma típico de infecção. É o que a gente chama de hemograma infeccioso, tá? Esse aumento de leucócitos, principalmente com neutrofilia com desvio à esquerda, está muito presente em infecções aí agudas. Então, pneumonias, infecção do trato urinário, tá? Então, aí você vai ter que procurar uma infecção. Então, tem que ver com esse indivíduo aí o que está acontecendo clinicamente. É o que a gente chama de hemograma infeccioso. Você vai tratar esse indivíduo, né, vai dar o antibiótico, e se ele repetir esse hemograma depois, ele vai normalizar. E por que dá essa neutrofilia? Porque o neutrófilo, na verdade, ele é a primeira célula na linha de defesa do nosso organismo contra doenças, né? Então, viram que bacana? Vamos para o próximo hemograma. Novamente, né, interpretem o exame, deem um pause aí no vídeo. Ok, vamos ver então a interpretação desse hemograma. Começando pela série vermelha. Bem, eritrócitos, normal. Hemoglobina, normal. Hematócrito, normal. VCM, HCM, normais. CHCM, normal. RDW, normal. Série vermelha, ok. Vamos para a série branca. Leucócitos, normal. Série neutrofílica, também normal. Não tem nem bastão, nada, só tem segmentado, forma madura do neutrófilo. Também normal. Eosinófilos, normais. Basófilos, ok. Linfócitos também, ok. Monócitos e plasmócitos, ok. E aí, a gente vai para a série plaquetária e eu vejo 87.000 plaquetas. Tá baixo. Isso é o que a gente chama de plaquetopenia. Vou fazer um tracinho porque não vai caber aqui. Penia, tá? Então, plaqueta baixa. O que pode dar plaqueta baixa? Pode acontecer como às vezes até erro laboratorial, tá? Algumas situações você pode ter um grupamento das plaquetas quando você colhe o sangue, e aí a gente precisa fazer uma nova coleta em tubo com citrato, para evitar esse aglomeramento de plaquetas, tá? Então essa é uma condição que pode dar plaqueta baixa. Mas que mais que poderia dar plaqueta baixa? Bom, para quem vive aqui em Ribeirão Preto, sabe muito bem que a dengue hemorrágica pode dar plaqueta baixa, né? O que mais que pode dar plaqueta baixa? Podemos falar das trombocitopenias, das púrpuras trombocitopênicas, são doenças hematológicas aí, tá? Então, é lógico que daí nós sabemos que tem uma plaquetopenia e nós vamos ter que ver qual que é o contexto clínico desse hemograma, né? E aí tentar descobrir por que essas plaquetas estão baixas, né? Vamos para o próximo hemograma.
Mais uma vez, tentem interpretar o hemograma, deem um pause no vídeo. Ok? Vamos lá então. Na série vermelha, o que a gente vai ver? Olha, eritrócito está baixo, hemoglobina está baixa, o hematócrito está baixo. Tá. Então, só aqui a gente já vê que tem uma anemia. Ok? Descendo, nós vamos ver aqui o VCM elevado, o HCM elevado e o CHCM está normal. Então, aqui a gente vê que tem uma macrocitose. A gente pode até falar em hipercromia, né? Porque o HCM está alto, macrocitose, hipercromia. E aí a gente olha o RDW. O RDW também está alto. Então a gente pode dizer que também tem a anisocitose, né? As hemácias, anisocitose. As hemácias estão diferentes entre si, né? A gente está vendo um monte de hemácia diferente uma da outra. Tá. Então aqui a gente viu uma anemia macrocítica hipercrômica com anisocitose acentuada. Tá. Vamos ver o que mais tem aqui. Quando a gente vai para a série branca, olha o leucócito, ele 1900, está baixo. Isso é o que a gente chama de leucopenia. Leucopenia, muito bem. Glóbulos brancos no geral baixos. Bem, vamos ver a série neutrofílica. Até aí tudo bem. Só que o que vê aqui de segmentado, na verdade, é que tem um número baixo, né? Então, a gente tem uma leucopenia às custas do quê? De neutropenia, né? É uma leucopenia às custas de neutropenia, ou seja, a queda dos neutrófilos. Aí a gente vai olhar eosinófilo, nada que chame atenção, basófilo, nada que chame atenção, linfócito. Ele está... a porcentagem está elevada, mas é porque, na verdade, o número total de glóbulo branco caiu, porque caiu o neutrófilo, né? Mas se você olha o número absoluto do linfócito, né, ele também, assim, está normal no limite inferior, né? Seria quase uma linfopenia. Não chega a ter linfopenia, mas está quase lá, né? Então, só vou escrever a palavrinha aqui, linfopenia, para vocês, né? A gente pode até interrogar aqui, porque tá muito no limite inferior ali, né? Linfopenia, né? Mas não tem, né? Mas só para linfopenia. Monócitos, tá? E assim, monócito baixo, né, gente? Uma coisa que pra gente, isso aí preocupa mais quando vem muito alto, né? Então, eosinófilo, basófilo e monócito, como são células menos frequentes, se a gente vê pouco, a gente não se preocupa muito, porque elas são menos frequentes. Clinicamente, vai chamar mais atenção quando você tem excesso de eosinófilo, que a gente chama de eosinofilia, excesso de basófilo, que é basofilia, ou excesso de monócitos aí, né? Monocitose, no caso. E os plasmócitos, né, que também não foi visto. E aí, quando a gente vai para a série plaquetária, olha que coisa, a gente também vê uma plaquetopenia. Meu Deus, então essa pessoa tá com todas, fazer um tracinho aqui, penia. Essa pessoa tá com todas as séries alteradas? Exatamente. Quando a gente tem todas as séries, né, alteradas, aqui a gente tem todas elas para baixo. É uma característica, vou escrever aqui em cima para vocês, que a gente chama de pancitopenia. Ou seja, todas as células da linhagem aí, vermelha, branca e plaquetária, estão baixas. Então, é a pancitopenia. Existe um outro termo que vocês podem ouvir, que é a bicitopenia. Tá? Bicitopenia é quando você tem duas das três baixas. Tá? Aqui no caso, né, não é bicitopenia, seria uma tricitopenia, as três. Mas quando são as três, a gente chama de pancitopenia. E aí, nesse caso, gente, tudo isso de alteração, a gente vai pensar em alguma doença hematológica,
A gente pode pensar em alguma lesão neoplásica infiltrativa na medula óssea. Então, aqui o negócio aqui é grave mesmo, tá? A gente pode estar diante de um câncer, né, infiltrando medula óssea, ou a gente pode estar diante de uma anemia plástica, né, outras doenças aí mais graves, né? Tem muitas alterações, né? Bem, e aí é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar alguns links aqui para vocês na descrição do vídeo sobre interpretação do hemograma. Então, aqui tem um link de leitura para vocês na MD Saúde e tem alguns links do YouTube aí falando sobre a interpretação do hemograma. O último aqui é uma aula, inclusive, sobre interpretação do hemograma. Quem tiver com mais tempo aí, é uma aula que dura aí em torno de 1 hora, um pouquinho mais, mas ela é bem detalhada, né, para quem se interessou aí, gostou do assunto, né, que é muito bacana, né, pode procurar aí nesses links. E é isso, gente. Se gostaram, deixem o seu like, façam seus comentários, ativem o sininho e se inscrevam aí no meu canal. Uma boa semana aí para vocês.